Amados irmãos, bom dia. Saudamos a todos que nos acompanham através do canal da Igreja no YouTube. Nossa saudação é com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, à semelhança do domingo passado, nós continuamos com as portas do templo fechadas, no intuito de colaborar com as autoridades neste momento histórico que vivemos, não somente com as autoridades, mas com a sociedade em geral. Vivemos um momento histórico e precisamos de algumas atitudes quando enfrentamos momentos de calamidade. E dentre as atitudes eu menciono 3 que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 12. Ele diz que nós devemos regozijar na esperança, ser pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Portanto, esperança, paciência e oração são atitudes exigidas de nós em momentos de calamidade. Afinal, irmãos, nós estamos vivendo esta pandemia mundial do coronavírus que chegou ao Brasil e tem já dizimado mais de uma centena de pessoas. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, orar para que o Senhor nos visite com graça, com misericórdia, nos dando o livramento. E sabemos que Deus tem um propósito nisso tudo e Ele haverá de conceder o livramento no tempo dele. O templo fecha, mas nós que somos a igreja do Senhor, nós permanecemos com a confiança aberta, com os olhos espirituais abertos, na certeza de que as janelas do céu continuam abertas para nos abençoar. O desejo do nosso coração, nesta manhã de domingo, é que você seja abençoado, onde você estiver, seja no aconchego de sua casa, do seu lar, ou seja também de forma individualizada, com o seu celular em mãos, que a bênção do Senhor realmente possa repousar sobre todos nós nesta hora. Louvamos a Deus por este meio que o Senhor nos permite chegar até você. Nós vamos orar e em seguida ler o texto da palavra de Deus que servirá de base para a nossa meditação na manhã deste domingo. Convido você a fechar os seus olhos e a nos acompanhar através desta palavra de oração. Bendito Deus, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade, a Tua soberania, o Teu governo. Tu reinas com poder absoluto. Confiados, ó Deus, nesta palavra poderosa, palavra do Senhor, que Tu és refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nos aquietamos, ó Deus, perante a Tua face na manhã deste domingo, clamando por misericórdia, para que Tu visites, ó Deus, nosso país, nosso estado, nossa cidade, com misericórdia. Mas não somente o nosso país, mas a humanidade em geral, trazendo o livramento, ó Deus, deste mal que tem acometido tantas pessoas. Mas Tu és bom, Tu és misericordioso. A fidelidade do Senhor subsiste de geração em geração. Ensina-nos, ó Deus, a nos regozijar em Ti, a termos, ó Deus, paciência na tribulação e a orar ao Senhor com fé. Nesta manhã de domingo, ó Deus, quando haveremos de abrir a Tua palavra para meditar nela, buscamos do Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que Tu venhas abrir os nossos olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar as maravilhas do Senhor. Apacenta o nosso coração, abençoe a todos, ó Deus, que nos acompanham agora, que haja quebrantamento, que haja, ó Deus, quietude de coração, na certeza de que o Senhor haverá de falar às nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, como um instrumento do Senhor para transmitir a poderosa palavra do Senhor.
que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus. É o texto da nossa meditação da manhã deste domingo. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 33. Mateus 6, 25 a 33. Palavras de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, que semana esta que vivemos, não é mesmo? Uma semana cheia. Quantas notícias, quantas informações, quantas recomendações, algumas delas paradoxais. Sem dúvidas, vivemos dias turbulentos, não é mesmo? Os dias turbulentos em que vivemos nos levam facilmente à ansiedade. Eu quero, nesta manhã de domingo, meditar com você sobre esse tema, um perigo chamado ansiedade. E eu te pergunto, você é ansioso? Alguém disse certa vez, irmãos, que o que nos diferencia é somente o grau de ansiedade. Afinal, todos padecemos de ansiedade. A ansiedade é uma marca da natureza humana, revela a nossa fragilidade, aumenta em nós incertezas, inseguranças, nos leva a transtornos, tira a paz, tira a alegria, o prazer, tornando a vida um cenário de medo, incertezas, aflições. A ansiedade nos leva a preocupar tanto com o amanhã que nós acabamos perdendo o presente, comprometendo o presente. Atrai sintomas psicossomáticos também, ou seja, atinge a psique, a mente, atinge também o corpo. Problemas como cefaleia, hipertensão, polimialgias, fadiga excessiva, sono perturbado, transtornos alimentares como bulimia, anorexia, obesidade, medo, desespero e tantos outros poderíamos citar. São problemas que aparecem em meio
a ansiedade. Se o índice de ansiedade na humanidade já era alto, antes desta crise pandêmica que vivemos, o que esperar agora e num pós-pandemia? O cristão não está isento da ansiedade. Preste atenção. Precisamos, irmãos, entender que ainda que tenhamos recebido a Cristo como Senhor e nosso Salvador, e com Ele a remissão de nossos pecados, vivemos neste mundo e somos acometidos pelas coisas inerentes ao mundo, dentre elas a ansiedade. Não estamos isentos. Continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções e, por isso, precisamos lutar contra este mal que pode chegar em nós também. Somos novas criaturas, mas a velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm no dia a dia. Sendo assim, preste atenção, não é anormal um cristão ficar ansioso. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de servos e servas do Senhor que enfrentaram este mal. E eu cito o Salmo 42. O Salmo 42 mostra que o salmista experimentou esse sentimento em um solilóquio, em uma conversa com ele mesmo. O salmista assim expressou: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, verso 6 e verso 11. O apóstolo Paulo também experimentou sentimentos semelhantes em sua vida. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 4, ele começa a listar as suas aflições. Então ele diz: aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. E então ele conclui esse pensamento no verso 10, 2 Coríntios 6, 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ah, irmãos, a palavra de Deus é gloriosa. Qual de nós nunca sentiu rondar em nosso coração algum indício de ansiedade? Ainda mais nesses dias, não é mesmo? Como reagir à ansiedade? Eis o desafio diante de nós. Devemos reagir, irmãos, olhando para a palavra de Deus, afinal, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Jesus, como um Deus onisciente, sabia que os seus discípulos enfrentariam dias maus. E ele, então, no Sermão da Montanha, instrui os seus discípulos a enfrentar esses dias. As instruções de Jesus, contidas neste texto de nossa meditação, Mateus 6, 25 a 34. As instruções apontam para as nossas necessidades legítimas. Vamos ao texto? Convido você a acompanhar em sua Bíblia. O texto começa assim no verso 25. Por isso que Jesus estava abrindo o leque de ensinamento, falando sobre diversas coisas, falando sobre o perigo das riquezas, falando sobre em quem devemos confiar. Então ele começa o texto dizendo: por isso, em razão de tudo o que já ensinei até aqui, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Preste atenção, Jesus resume as necessidades humanas em 3 grupos: o que comer, o que beber
e o que vestir. São coisas indispensáveis à nossa subsistência. Sem comida, sem bebida, sem agasalho, ninguém consegue viver. É legítimo, portanto, que nos alimentemos, bebamos e nos agasalhemos. Porém, irmãos, o nosso problema começa quando, satisfeitas estas necessidades, continuamos não ocupados, mas pré-ocupados. A ocupação é algo legítimo, mas a pré-ocupação é algo que a Bíblia rechaça. Então começamos a acumular em demasia as coisas e colocamos a nossa confiança nas coisas que acumulamos. Então criamos outra necessidade, a necessidade de ter. Ao agir assim, não obstante a importância de ser previdente, que é bíblico, quando existe excesso de preocupação, tomamos então o lugar de Deus, que é o verdadeiro provedor, aquele que cuida, e colocamos a nossa confiança naquilo que acumulamos, naquilo que é palpável. Ao fazer isso, seremos levados então à ansiedade. A orientação de Jesus então chega como que para colocar as coisas no lugar, e ele ensina os seus discípulos e nos ensina, por esta palavra viva que é a palavra de Deus, a como reagir em meio à ansiedade. O primeiro ponto da nossa mensagem desta manhã: como reagir diante da ameaça da ansiedade? A primeira verdade é que devemos reagir crendo no cuidado de Deus. Tome nota. Crendo no cuidado de Deus, Jesus leva os discípulos a pensar. Pensem. Olha o texto. Não é a vida mais do que o alimento? Verso 25. E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Então vem a pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então vem o parecer conclusivo. Ora, verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Jesus faz os discípulos pensar. Irmãos, crer é também pensar. A exegese do texto nos leva ao entendimento de que Jesus quer ensiná-los primeiramente, que parte da ansiedade advém da nossa ignorância quanto ao cuidado de Deus. Olhe para a parte final do verso 26, acompanhe em sua Bíblia. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Muitas vezes, irmãos, fazemos de tudo para sermos apreciados, pelas pessoas ou por nós mesmos. Quando já somos apreciados por Deus, Ele está dizendo na sua palavra, por meio de Jesus, o seu Filho: vós valeis mais do que as aves. Se eu cuido das aves, se eu cuido do lírio do campo, não vou cuidar de vocês? Deus, preste atenção, Deus não nos dará o que nos compete fazer. Mas se fazemos o que nos cabe, receberemos o que precisamos enquanto dormimos. Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme.
Que verdade! Obviamente, irmãos, que isso não significa que devemos ficar ociosos, mas significa sim que enquanto trabalhamos, enquanto fazemos o que nos cabe fazer, e estamos aqui com as portas do templo fechadas, exatamente fazendo aquilo que nos cabe fazer neste momento, diante das recomendações. Enquanto fazemos aquilo que nos cabe fazer, devemos descansar que Deus fará aquilo que lhe apraz. Ao viver com ansiedade elevada, ignoramos as verdades bíblicas, como as do Salmo 37. Você se lembra do Salmo 37? Confie no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Em dias de calamidade, Deus nos concede, preste atenção. Em dias de calamidade, Deus nos concede uma quarentena, um tempo oportuno para refletir sobre, não o grau de nossa ansiedade, mas o grau de nossa confiança nele. Irmãos, nesses dias, nós temos tempo de olhar para os pássaros, não é mesmo? Em uma sociedade que não para ou não parava, agora Deus nos concede um tempo para olhar para os pássaros, olhar para os lírios do campo e perceber nessas coisas o cuidado de Deus. O extraordinário dessa lição é exatamente essa verdade. Enquanto o ser humano vive buscando grandes coisas, Jesus nos convida a olhar para as pequenas coisas, um pássaro, um lírio. Num tempo de quarentena, eis a oportunidade de recuperarmos a visão de Deus a nosso respeito, para que voltemos a olhar para as aves, para os lírios do campo e perceber o cuidado de Deus para com eles. E então Jesus pergunta: vocês não valem mais? E a resposta é óbvia, né, irmãos? Sim. Então descanse, eu vou cuidar de vocês. A primeira verdade do texto é que, diante da ameaça da ansiedade, somos convidados a crer no cuidado de Deus. Mas eu quero te convidar a observar a segunda verdade. Olha o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A segunda verdade que nos faz refletir sobre como reagir à ameaça da ansiedade é que devemos evitar preocupações desnecessárias. Precisamos entender, irmãos, que a ansiedade normalmente se apodera ou advém de preocupações especulativas. É isso que vemos a partir do verso 27 do texto. O ensino de Jesus objetiva levar aos discípulos e, consequentemente, a nós, a filtrar nossas preocupações, senão poderemos sofrer por algo que pode não acontecer. Jesus se refere a pessoas que se preocupam por não poder aumentar a sua estatura, o seu tempo de vida, por mais ansioso que esteja. Por isso, ele pergunta aos discípulos no verso 27, qual de vós? Alguém se habilita a levantar a mão? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Assim, o mestre tipifica preocupações especulativas sobre as quais nada podemos fazer. Há pessoas preocupadas com uma doença que ainda não contraíram, tristes por uma saudade que ainda não sentiu, não chegou. Para estas pessoas preocupadas em excesso, Jesus diz no verso 34, vamos ao 34, observe. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
Basta ao dia o seu próprio mal. A verdade, irmãos, é aquilo que devemos fazer. É para isso que Deus nos dá inteligência, não é? Mas existem coisas além das nossas forças. Então, diante dessas coisas, devemos evitar preocupações desnecessárias, descansar naquele que governa, naquele que diz, como o salmista no Salmo 93, reina o Senhor. Há coisas que estão além do nosso controle. Então Jesus ensina, o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. William Hendrickson, um grande comentarista do Novo Testamento, comentando esta passagem, ele diz, o que Jesus está ensinando aqui é, quando o amanhã chegar, ele trará consigo os seus cuidados. Por isso o profeta Jeremias nos faz lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam. A misericórdia que nos assiste hoje será renovada amanhã. Portanto, basta o dia o seu próprio mal. Se o amanhã trará os seus cuidados, se existe um Deus que nos ama e que nos governa e que cuida de nós, se existe um Deus que, como Davi afirmou no Salmo 139, nos conheceu, a substância ainda informe, e escreveu nossos dias em seu livro, quando nenhum deles havia ainda. E a resposta nossa é, existe, sim, é o Senhor, existe. Então, não é sábio sofrer antecipado. Evite preocupações desnecessárias, mas preste atenção. Quando tratamos de temas assim, logo aparece alguma distorção da palavra ou do entendimento, e alguém então pergunta, se é assim, então podemos ficar tranquilos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, então não preciso me preocupar com nada, afinal já está tudo determinado mesmo. Irmãos, preste atenção. Precisamos entender que somos seres responsáveis, sim, diante de Deus. Devemos agir dentro do campo da responsabilidade humana, mas descansar no campo da soberania de Deus. Faça tudo como se dependesse de você, mas descanse sabendo que depende de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, os nossos esforços serão em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso não significa que não devemos guardar, que não devemos edificar. Devemos, mas devemos contar com a bênção de Deus. Dentro dessa consciência, devemos fazer tudo como se dependesse de nós, mas devemos descansar, sabendo que precisamos da bênção de Deus. Isaías 43, 13, a Bíblia nos diz, agindo Deus, quem impedirá? Não é? A palavra final é do Senhor. Louvado seja o seu nome. Não estamos entregues à nossa própria sorte, irmãos. Como povo de Deus, somos governados pelo Senhor. A Bíblia nos ensina que somos co-provedores, não os provedores, para que não idolatremos a nós mesmos. Lembremos-nos da parábola do rico anônimo, insensato, que olhou para o que tinha acumulado e, como um narciso materialista, se deliciou com o que ajuntara. Vou reconstruir os meus celeiros. Mas ele concentrou-se no secundário e perdeu o principal. Lucas 12. Como reagir diante da ameaça da ansiedade? Primeira verdade, crendo no cuidado de Deus. Segunda verdade, evitando preocupações desnecessárias. Mas vamos à terceira. Convido você a ler e acompanhar comigo os versos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A terceira verdade, que nos ensina a reagir mediante a ameaça da ansiedade,
é que não devemos imitar aqueles que não confiam no Senhor. Não imite aqueles que não confiam no Senhor. Por gentios aqui, olhe o verso 32. Devemos entender aqueles que não têm compromisso com Deus. Aqueles que não vivem para o Senhor. Se vivemos no mundo onde ter é o verbo que mais se conjuga, é difícil conjugar outro, não é? No entanto, nosso Senhor nos desafia a remar contra a maré. O estilo de vida daqueles que não têm compromisso com o Senhor não pode ser o nosso. A ansiedade tem início quando começamos a seguir o estilo de vida do mundo, que não conhece a Deus. Então, começamos a correr atrás do vento. Um grande problema que nos assola é quando permitimos que um estilo comandado por gentios, e gentios aqui no texto é aqueles que não conhecem o Senhor, não temem o Senhor, esse estilo começa a dominar a nossa vida. Então ficaremos ansiosos. Observe a parte final do verso 32. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Isto é, não duvide, Deus sabe aquilo que precisamos. Peça a Ele. Ele sabe, mas Ele deseja, Ele ordena a orar sem cessar. Peça a Ele, confie nele em todo o tempo. Foi isso que Davi fez no Salmo 34, quando ele afirmou: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Com base nestas palavras, mais à frente, Davi afirmou: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Como reagir à ameaça da ansiedade? Crendo no cuidado de Deus. Segunda verdade, evitando preocupações desnecessárias. Terceira verdade, não imitando aqueles que não confiam no Senhor. E por último, verso 33. Talvez o verso mais conhecido da passagem, não é? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em quarto e último lugar, como reagir à ameaça, ao perigo da ansiedade? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o reino em primeiro lugar. Aqui está a prioridade das prioridades. O reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, ainda mais em dias de calamidade. Observe que Jesus agora fala de uma prioridade, de uma busca. Buscar é algo que requer esforço. Você se lembra da mulher que perdeu a dracma? Lucas 15. Acendeu uma candeia, varreu a casa, procurou diligentemente até encontrar a dracma. A ideia aqui, literal, é essa. Buscar é empreender esforços. Buscar requer diligência, trabalho. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Observe que as palavras de Jesus estão dentro do contexto da busca dos gentios, que é uma busca pelos prazeres do mundo. Dentro desse contexto é que Jesus apresenta então o verso 33. Buscai não as coisas do mundo em primeiro lugar, mas em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E estas coisas, quais coisas? Comida, bebida, vestimenta, ou seja, o que nós precisamos para sobreviver, Ele vai nos dar. Quando passar toda essa pandemia, será que nós amaremos mais a Deus e ao próximo? Será que nós teremos tempo para observar as aves, os lírios do campo, para aprender sobre o cuidado de Deus? Eis o desafio para nós.
Eu quero concluir, irmãos, a mensagem desta manhã, reafirmando que as medidas de profilaxia, esse é um termo medicinal bem próprio para os nossos dias, as medidas preventivas que devemos tomar para não ficarmos ansiosos são as seguintes: creia no cuidado de Deus, evite preocupações desnecessárias, não imite aqueles que não têm compromisso com o Senhor, busque o reino de Deus em primeiro lugar. E eu finalizo com o verso 34, acompanhe, o último. Portanto, esse é o parecer conclusivo. Após o ensino de Jesus, vem então o parecer conclusivo, ou seja, conclusão. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Isto é, Jesus apresentando agora a conclusão do seu ensino. Ele está dizendo, diante desse ensinamento que vos dei, diante de tudo que vos ensinei, eu vos digo, não vos inquieteis com o amanhã. O amanhã trará a renovação das misericórdias de Deus. Viva o dia de hoje. As lições finais aplicativas, irmãos, além dos pontos destacados, são as seguintes: reconheça que a ansiedade é um mal que pode te atingir. Cuidado com a ansiedade. O que nos diferencia é o grau. Minimize esse grau de ansiedade. Segunda lição, aplicativa final. Mantenha sempre a visão de quem Deus é. Ele é poderoso. Ele cuida dos pássaros. Ele cuida dos lírios. Ele não vai cuidar de nós, que valemos mais do que tudo isso. Terceira lição, aplicativa final. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de nós. Quarta lição final. Confie que Deus está no controle da sua vida, da vida da sua família, da igreja do Senhor. Ele está no controle. Descanse nele. E, finalmente, busque o Senhor em primeiro lugar. Que Deus aplique no seu coração, na sua mente, esta bendita palavra, e que esta bendita palavra possa nos fazer descansar no Senhor, sabendo que tudo isso que tem acontecido na humanidade, que tem nos atingido, a restrição que sofremos, Deus tem um propósito. E as perguntas que podemos não conseguir responder agora, responderemos no futuro. Estamos vivendo um momento histórico, irmãos, e em momentos históricos não podemos precipitar. Aguardemos a resposta do Senhor. Vivamos com prudência, com obediência, mas confiados no Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, é cortante, é martelo que esmiuça a penha. Eu quero te agradecer, ó Deus, por esta passagem rica que meditamos nesta manhã de domingo, que fala, ó Deus, da necessidade que temos de descansarmos em Ti. Palavras de Jesus, não andeis ansiosos. Ensina-nos, ó Deus, a obedecer, a viver nesta quietude, sabendo que existe um Pai no céu que vela por nós. Tu és o nosso pastor. Ainda que andemos em vales sombrios da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Bondade e misericórdia são os companheiros, ó Deus, inseparáveis que nos acompanham todos os dias. Eu quero te louvar por esta palavra que vem acalentar o meu coração e que ela também possa acalentar o coração dos meus irmãos, daqueles que nos acompanham agora. Ó Deus, vivemos dias maus, sabemos disso, mas que nesses dias de calamidade, ó Deus, possamos aprender com a Tua palavra a descansar em Ti,
Que nesse tempo que temos agora, possamos, ó Deus, olhar para os pássaros, olhar para os lírios do campo e saber que se o Senhor cuida deles, o Senhor cuidará de nós. Ó Deus, que Tu possas, no tempo do Senhor, erradicar este mal que tem assolado a humanidade. Ó Deus, não conhecemos o amanhã, mas sabemos que o Senhor estará nele. E a presença do Senhor é garantia de vida e vida em abundância. Tenha misericórdia de nós, como igreja, como nação brasileira. Ó Deus, que Tu possas trazer o arrependimento, o quebrantamento a esta nação, que agora fica, ó Deus, alarmada, mas que depois deste momento possa haver um amanhã glorioso de quebrantamento, de vidas sendo transformadas e de reconhecimento de que só Tu és Deus. Ó Deus, eu Te louvo por esta palavra bendita, que Tu apliques em nosso coração, na nossa mente e no nosso coração, esta palavra, e que possamos, ó Deus, encontrar nela forças para viver descansados em Ti. Eu Te agradeço por este momento de meditação e intercedo, ó Deus, por aqueles que estão ansiosos e aflitos. Visita-os, ó Deus, agora com o bálsamo do Teu Santo Espírito, levando a aplicação desta mensagem, trazendo consolo, conforto e, acima de tudo, confiança no Senhor. É a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, o bendito Consolador, repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.